Vamos dar início então à nossa aula dessa manhã. Nós estamos seguindo aí com o tema, uma família para a glória de Deus. Semana passada nós terminamos a aula 4, tratando dos papéis e as funções de cada parte dentro da família, e hoje nós vamos avançar um pouco mais. O tema de hoje é família, um lugar de adoração e serviço. Para iniciarmos a nossa aula, vamos falar com Deus mais uma vez. Oremos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome nesta manhã, quando nos reunimos para estudar um pouco mais da tua palavra, na expectativa de que ela, poderosa como é, venha transformar, ó Deus, o nosso interior, nos conduzir, ó Deus, a andarmos em novidade de vida e ao mesmo tempo, ó Deus, encontrar guarida em nosso coração, de modo que possamos replicá-la, proclamá-la àqueles que não estão aqui ou que ainda precisam te conhecer melhor. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós e que possamos juntos aprender um pouco mais do Senhor, da tua palavra, da tua vontade para a nossa vida, em especial tratando desse contexto de família. É o que nós oramos, na certeza de que teu Santo Espírito nos iluminará e nos edificará nesta manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. Nós estamos aí nessa currículo, tratando sobre família, uma família para a glória de Deus. Na nossa sequência aí nós já trabalhamos com o fato de que a família foi planejada pelo Senhor, que nós recebemos ordens específicas para vivermos em família, dentro do padrão que a Bíblia estabelece. Além dessas normas, objetivos, propósitos, e como disse na semana passada, terminamos aí essa sequência um pouco mais longa da aula 4, que era os pressupostos bíblicos para as funções e papéis tanto do marido quanto da mulher e também dos filhos. E hoje então nós chegamos aí no tema 5, ou na aula 5, assim vamos dizer, a família é um lugar de adoração e serviço. Para iniciar aí a nossa conversa, então vamos lá. Como nós sabemos, Deus formou a família para suprir as necessidades do próprio homem. É dito lá em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, e determina, portanto, que o casamento entre um homem e uma mulher como o padrão para a formação de uma família. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornarão os dois uma só carne. E lá em Gênesis, antes mesmo do pecado, o próprio Deus acabou definindo aos seres humanos um padrão dos chamados mandatos de Deus. Então, quando nós olhamos lá para Gênesis, e eu convido você a abrir lá, Gênesis capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, capítulo 1 você vê a formação do homem, e aí você tem capítulo 1 e 2, essa ideia dos mandatos de Deus. Então, Gênesis capítulo 2, vai nos dizer assim, final do verso do capítulo 1 fala da criação do homem, o verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher, ou macho e fêmea, os criou. E aí o capítulo 2 começa, assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 da sua obra que fizera, descansou neste dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeste. Aí vem a formação, a repetição, agora com mais detalhes da criação do homem. Lembrando que o capítulo 1 é o capítulo do resumo geral, e aí a partir do capítulo 2 ele vai recontar a mesma história, só que dando detalhes mais específicos. Quando lá no capítulo 1 ainda,
Se você olhar no verso 26, ele já menciona o que depois ele vai tratar de um modo mais detalhado no capítulo 2, que é dito assim no capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O verso 28 ele continua. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí no capítulo 2, dentro dessa explicação mais específica, você vê lá a partir do verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, então, nós vemos no verso 15, Deus tratando. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, esse mandato e mandato ao mesmo tempo, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesse sentido, nesses textos que lemos, irmãos, está baseado aquilo que é chamado dos mandatos de Deus para o homem, isso aqui antes ainda da queda, que é dividido em 3 áreas, que é o que está aí no nosso slide aí, né? Então Deus define esse mandato familiar, social, né? Que é crescer e multiplicar, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, faz parte desse mandato familiar, da formação da família. Depois no capítulo 2 você tem do verso 18 até o verso 24, um indicativo específico desse mandato social, o relacionamento, né, em família, e aí depois o deixar pai e mãe para formar a sua própria família. Então tudo isso está dentro desse pacote daquilo que nós chamamos de mandato social ou familiar. Também vimos nos textos, nos versos lidos, o segundo mandato, que é o mandato cultural, que é sujeitai a terra, dominai os peixes, as aves, todo animal que rasteja pela terra, ou seja, trabalhar, né? Deus colocou ele para cultivar o jardim, para guardar o jardim. Deus colocou esse homem para dar nome aos bichos. Ou seja, tudo isso faz parte desse mandato cultural. Nós somos criados para trabalhar, para produzir, para sermos operosos, né? Por isso que as Escrituras condenam tanto a ociosidade. A gente muitas vezes recebe como herança católica que o trabalho é fruto de maldição. Na verdade, não. O trabalho sempre foi fruto de bênção, mandato de Deus. A dificuldade que o trabalho exige de nós agora, por conta do pecado, é que é a maldição, né? Depois da queda, que falou, agora você vai, no suor do teu rosto, você vai colher o que você precisa aí do seu trabalho. Então, a dificuldade, os cardos, os abrolhos que a terra produziria, essa é a maldição. O trabalho nunca foi maldição, porque Deus já estabeleceu isso mesmo antes do pecado, colocando como uma ordem para todos os homens. E além desse mandato cultural ou laboral, você tem o chamado mandato espiritual ou litúrgico, que é o que nós vamos tratar aqui nessa sequência de estudo. Então, Deus, primeiro, santifica um dia, separa um dia, consagra o dia do sábado, numa perspectiva aqui de mandato, muito tempo antes, inclusive, da lei cerimonial, a ideia de ter um dia consagrado, separado para o Senhor. E aí você vê também mandatos específicos que Deus deu para Adão, no sentido, olha, você tem aqui direito de comer de tudo,
porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerás. Deus ordena isso, é uma ordem dada do Senhor para que ele, então, obedeça e mantenha comunhão. Você vai ver, inclusive, depois, na sequência do registro, que Deus vinha, né, no jardim, na viração do dia, andar com o homem. Né? E uma dessas ocasiões é que ele chega, o homem está escondido, e aí a consequência de todo o pecado que é descrito aqui nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Então você tem essa ordem para formar essa família, viver esse contexto social e familiar, essa perspectiva do trabalho cultural, laboral, mas também você tem um mandato de obediência e comunhão com Deus, descrito aqui nesses versos iniciais. Esse é o tripé que vai sustentar a vida de qualquer ser humano. Se você se esforçar para fazer aí um exame, né, de como as pessoas vivem, geralmente elas vão focar um desses princípios, um desses mandatos. Né? Mas para ela ter a plenitude, o entendimento da vida e realmente viver de uma maneira a ser completamente satisfeito, ele tem que estar envolvido com as 3 áreas. Quando você olha para as pessoas, tem gente que acaba focando só o trabalho. Não tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, não escolhi nem formar família, o meu negócio é investir, trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, não sei o quê, focando só a questão pessoal, né? E cultural. Eu chego num determinado momento da vida, o cara olha para si, aí tem lá uma bela de uma mansão, ele olha para lá, olha para cá, não tem ninguém, aí fica xarope, junto a meia dúzia de gato, a meia dúzia de cachorro, porque não teve filho, não teve mulher, e aí ele fica com aquele vazio existencial, porque e agora? Estou sozinho nesse mundo. É o mandato social. Não quis submeter ao padrão de Deus. Não é fácil conviver com os outros. Formar família, meu amigo, pelo amor de Deus, trem difícil. Né? Lidar, ainda mais quando você põe cunhado e concunhado na história. Pelo amor de Deus, olha, só Jesus na causa. Então, às vezes a pessoa fala, não vou entrar nesse barco, não. Só que chega lá na frente, às vezes é justamente o cunhado e o concunhado que vai trocar sua fralda, né? Que vai pôr você no sol, tirar você do sol. Você não sabe. Nós precisamos de família, né? E esse contexto do mandato familiar é importante, né? Não só para você ter vínculo, não só para você ter crescimento emocional nesse sentido, mas para ter cuidado no futuro, para ter apoio no futuro, ter um grupo de apoio, nem só para reclamar no futuro, mas você precisa ter. Mas tem gente que foca só o trabalho e esquece da família. Vai sofrer isso aí, não tem jeito. Outro só foca a família, não trabalha. Fica dependendo do pai e da mãe o resto da vida. É o Juninho lá da nosso personagem hipotético. Que, na verdade, eu sei quem é, mas nunca vou contar. Não contarei jamais. Mas é o Juninho. Você tem lá o personagem, o cara fica com o pai, não sei o quê. Uma hora o pai morre, a mãe morre, ele... E aí? Aí ele está perdido. Se ele não tiver uma família, aí ele está enrolado. Ele vai viver, porque não focou trabalho, não focou as coisas, não estudou, não se preparou, não sabe fazer nada da vida, sempre ficou lá, né, 45 anos, com a mãe trazendo Todd, né, toda noite jogando videogame, e aí a mãe morre, né, aí não tem mais pensão, não tem mais aposentadoria, e aí? O que vai fazer da vida esse Juninho? Vai ser um estorvo para todo mundo, né? É aquele se todo mundo não vira, meu Deus, vai que ele pede para almoçar em casa hoje. Então, todo mundo foge, né? Por quê? Porque o tripé do cara tá capenga, né? Ele não pôs. E se você não tiver vida com Deus, irmãos, mesmo que você tenha todo o sucesso na sua família e todo o sucesso no seu trabalho, seu coração ainda permanecerá vazio.
nenhum sucesso familiar e nenhum sucesso profissional vai trazer a paz, o conforto, o preenchimento, a plenitude de que uma vida de obediência e uma vida de comunhão com Deus vai satisfazer. Porque a família vai ter problema, né? Os filhos saem de casa, alguém adoece, morre alguém querido. O trabalho é a mesma coisa, você vai bem durante muito tempo, às vezes ganha até muito dinheiro, dali a pouco vem uma crise, te leva tudo. Às vezes você focou tanto no trabalho que você não está preparado nem para se aposentar e de repente vem uma determinação para se aposentar, né, de modo sem você querer, e aí você se vê em casa e aí você entra em depressão, tal. Porque se não tiver comunhão com Deus, você não vai estar preparado para as questões adversas dessa vida. O tripé, né, ele vai se manter em pé se cada uma das partes estiver em pleno equilíbrio e em plena ação correta. Por isso que você tem que ser esse malabarista, né, com as 3 bolinhas ali, mantendo o equilíbrio da sua família, da sua comunhão familiar, social, mantendo o equilíbrio laboral, seu trabalho, seu sustento, mas principalmente essa comunhão com Deus. E nesse sentido, é lógico que a família da igreja acaba sendo uma bênção, né? Porque acaba gerando esse suprimento aí no mandato familiar social para aqueles que passaram por situações, acabam perdendo os entes queridos, às vezes alguma situação. A família da fé está sempre aí, de certa forma, sustentando. Mas o viver da família da fé não exclui o viver com Deus. Comunhão com Deus. E Deus estabelece esses mandatos espirituais, tanto do dia santificado como da comunhão com Ele, e da obediência a algumas ordens específicas, para o nosso próprio bem, para a nossa própria satisfação. Então, tratando especificamente desse mandato espiritual e litúrgico, você vai entender porque que eu pus litúrgico aqui, que era aquela ideia de constantemente estarem se reunindo na viração do dia, né? Esse momento de encontro com Deus é o mandato litúrgico. Nós vamos ver que a família, portanto, é um lugar para você também exercer esse mandato espiritual. Né? Não é só uma situação específica da igreja, do culto, tal, mas em família é que você vai começar a desenvolver essa perspectiva de cumprir também o seu mandato espiritual e litúrgico. Então vamos lá, em especial no que tange esse mandato espiritual litúrgico, nós sabemos, primeiramente, que o homem é um ser religioso. Deus o criou assim, né? Quando você vai para Romanos, vamos lá para Romanos, abra a Bíblia lá em Romanos, capítulo 2. Os primeiros capítulos aqui de Romanos vai falar sobre essa questão da revelação de Deus e de que o homem se tornou aí rebelde, mas que apesar de toda essa rebeldia do capítulo 1, o capítulo 2 vai dizer que nós somos seres espirituais, nós somos seres litúrgicos, né? Se você observar aí, Romanos capítulo 2, verso 14, diz assim: quando, pois, os gentios, né? Você sabe, os gentios são os povos não judeus, tá? Então, quando os povos que não receberam a lei, os povos gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E estes mostram a norma da lei gravada na onde? No seu coração, testemunhando-lhes também o quê? A consciência, os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, qual que é o contexto de Paulo? Quando você olha para o descrente, gentil aqui, gentil e publicano é sinônimo de descrente.
né, no contexto judaico. Então, quando você olha para o descrente e você fala assim, pô, o cara tem uma prática moral bíblica, rapaz. O cara tem uma postura melhor que muito crente por aí. Nossa, o cara tem... Ele age de conformidade com a norma da lei, não porque ele é cristão, não porque ele entendeu, mas porque a norma da lei está gravada no coração, na consciência e nos pensamentos, ou seja, na mente e no coração. Então ele age de acordo com o padrão da lei, porque Deus, ao nos criar, de modo inato, já colocou dentro de nós, na nossa essência, esse conhecimento da lei do Senhor. Ora nos acusa, ora nos defende. Ora nós fazemos, ora não fazemos. Mas todos os seres humanos, até o pior dos ateus, ele tem essa lei gravada no coração e na mente. Deus nos fez assim. E é por isso que o cara se debate tanto para desprezar a Deus, para se rebelar contra Deus, né? E insensatez, porque, como diz Romanos capítulo 1, Deus entrega tais homens a sua mente já corrompida, e aí o cara segue as práticas mais insanas possíveis. Então, o ser humano é um ser religioso. Nós recebemos o senso de Deus e a semente da religião, né, em nossa consciência. Como Calvino vai tratar, os sensus divinitatis, ou esse senso de Deus, e o semen religiones, ou seja, essa semente da religião está em nós. E o próprio Deus se revela também claramente no mundo. Se você voltar aí no capítulo 1, verso 20, é disso que Paulo vai tratar, né? Romanos capítulo 1, verso 20 é dito, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Quem não reconhece isso, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o ser humano é um ser religioso, dá para perceber a existência de um Deus pela criação, pela revelação geral, mas esse homem resolveu não obedecer. Mesmo tendo a lei gravada no coração, na mente, né, ele prefere ir contra isso. Prefere, na maioria das vezes, isso. Mas o crente não. O crente ele vai procurar justamente fazer a vontade do Senhor. Olhando para esse descrente, para esse homem natural, que é um homem criado por Deus, com os 3 mandatos inatos, ele sabe que ele tem que cumprir os mandatos familiar, cultural e espiritual. Ele sabe disso. Todo homem sabe disso. A gente nasce com isso. Né? Nós somos seres sociáveis. Você sempre procura estar junto de gente. Tal. Eu sei que tem um ou outro aí tal, que prefere ficar sozinho, mas não vai fazer isso para a vida inteira. Em algum momento da vida ele vai querer se relacionar e buscar pessoas. Alguns até procuram isolamento porque foram machucados, foram feridos, então preferem, né, ficar isolados. Mas no fundo, foi um acidente na vida dessa pessoa, porque o natural é gente querer ficar com gente. Né? Não é porque você ficou mais maduro, pastor, eu já estou mais maduro, quer saber de uma coisa? Vou mudar do deserto do Saara, eu não quero ver ninguém. Não, você não vai fazer isso. Então, não, eu não gosto muito do calor, então eu vou para a Amazônia. Não, você não faz um negócio desse. Né? Muito pelo contrário, você continua fazendo confusão com os outros, você, até brigar com os outros faz parte desse sentir vivo. Né? Reclamar do vizinho, reclamar do cachorro que late, do gato que arranha seu carro. Você dá um jeito. Né? A gente gosta, porque faz a essência. Às vezes não faz do jeito certo, mas faz. Né? Então, nós recebemos isso de Deus. Somos seres religiosos, sociais, e que procuram, mesmo sem o conhecimento pleno das Escrituras, agir de acordo com essas inclinações naturais. Porém, esse homem, por ser um ser religioso, ele vai procurar alguma coisa para adorar.
não existe uma única pessoa que não tenha um Deus. Mesmo o ateu. Quem que é o Deus desse miserável? Ou é ele mesmo, ou é a ciência, ou é o conhecimento, ou é a probabilidade, ou é a física, não sei. Mas ele vai ter um Deus. Todos. Todos. Veja o que diz aí o verso 25 de Romanos, capítulo 1 que nós estamos. Vou ler a partir do 22, ó. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Presta atenção agora. Pois eles mudaram a verdade de Deus em... E agora duas expressões. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o homem, como um ser sociável, ele vai adorar e servir algum Deus. Por isso que o tema da nossa aula hoje é que a família tem que ser um lugar de adoração e serviço, né? Apontando para o verdadeiro Deus. Porque se não for, o seu filho, ou você mesmo, se você cresceu num ambiente que não tinha isso, você vai ser direcionado a adorar e servir algum Deus. Seja você mesmo, seja a sua jovialidade, seja a sua beleza, seja o seu conhecimento, seja os seus bens materiais, ou até mesmo dentro da espiritualidade, procurando alguma outra entidade aí para ser alvo da sua adoração e do seu serviço. Mas você vai ter algum Deus. Não tem como você não ter. Tem uns que o Deus é o dinheiro, tem outros que o Deus é o reconhecimento, né? É o sucesso, é a fama. Geralmente são as três promessas que Deus fez para Abraão, né? A fama, o sucesso e a riqueza. Geralmente as pessoas vão entrar numa dessa barca aqui para ter o seu próprio Deus. E mesmo nós crentes, irmãos, temos que ter cuidado. Porque o nosso coração, como já foi dito, é fábrica de ídolos. E mesmo reconhecendo a existência de um Deus soberano, vira e mexe, se a gente não toma cuidado, a gente acaba criando um outro deusinho lá para a gente servir. Tem gente que o Deus dele é a própria família. Tem gente que o Deus dele é o cônjuge. Tem Deus que o Deus dele vai ser o filho ou a filha. E ele adora e serve. Ele adora e serve. Tem gente, por exemplo, que se por alguma situação dentro desse plano soberano de Deus perdeu o filho ou a filha, acabou. Quem era o Deus? Se perdeu o emprego, acabou. Quem era o Deus? Se perder a saúde, acabou. Quem era o Deus? Então, nós, inclusive, temos que tomar cuidado com isso. Porque a gente tem a tendência de ficar criando deuses. Ah, se o namorado me largar, eu me mato. Por que você chega numa loucura dessa? Porque quem era o Deus? A quem ela estava adorando e servindo? Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer. Porque é batata. Você tem um Deus a quem você adora e quem você serve. Todos nós temos. Se não for o verdadeiro Deus, é outro.
Você vai adorar e servir a criatura em lugar do Criador. E aí a sua pergunta, primeiro, individualmente falando, é: quem de fato é o meu Deus? A quem eu adoro e a quem eu sirvo? E, em segundo lugar, como família, que Deus que eu estou ensinando meu filho a adorar e servir? Que Deus que reina na minha casa? Que Deus que eu estou adorando e servindo no meu viver, no mandato social, no mandato cultural e no meu mandato espiritual? Quem que de fato é o meu Deus? Porque tem gente que vem na igreja, irmãos, mas o Deus dele não é o Senhor revelado nas Escrituras. Tanto é que ele vem, principalmente aqueles adeptos de teologia da prosperidade. Quem que é o Deus dessa turma? A prosperidade. Tanto é que eles vêm adorar o Senhor só para ganhar o quê em troca? Prosperidade, seja a saúde, seja financeira, seja qualquer outra área da vida. Mas o Deus dele está vindo na igreja, está louvando, faz parte do serviço litúrgico, às vezes até participa ativamente, mas no coração deles, o Deus dele continua sendo a prosperidade. Se você quer saber de fato quem é o seu Deus, espero que você não precise passar por situações adversas para aprender isso. Mas é quando você perde algumas coisas que você vai identificar quem de fato é o seu Deus. Quando você pega exemplos, por exemplo, de Jó. Perde tudo, inclusive os filhos, tudo. Quem é o seu Deus? Quando você pega Abacuque, o cântico de Abacuque, não tem mais nada. A oliveira não produziu, ou não tem nada no curral, o aprisco está vazio, a despensa acabou, o lagar secou, deu tudo errado na minha vida. Quem é o seu Deus? Porque também falar que você serve ao Deus revelado na Bíblia, quando está tudo legal na sua vida, é fácil. Mas será que o seu Deus não é a bênção de Deus? E não o Deus da bênção, como alguém já disse? Se Deus me abençoa, eu venho adorá-lo, venho servir e tal. Se aconteceu algum pepino, queimou a geladeira lá em casa, pronto. Então, peraí, você está adorando e servindo quem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque o fato de você ser adorador, eu já sei que você é. O fato de eu saber que você tem um serviço litúrgico, eu sei que você é um ser litúrgico. Porque você vai adorar e servir alguma coisa. Mas a grande questão é: quem é o meu Deus? E é isso, só você pode responder. Eu não posso responder por você. Porque identificando corretamente o meu Deus, então aí eu posso ser um instrumento para fazer da minha família, ou para produzir dentro do meu contexto familiar, um contexto ou uma situação que vai ensinar os meus filhos a adorar e servir o Deus certo. E aí na aula 6, nós vamos falar sobre treinamento, aí nós vamos vivenciar isso na prática. Mas ensinar os seus filhos a adorar o Deus certo, é ensinar os seus filhos a passar por frustrações. E mesmo assim tendo o coração grato, sabendo que Deus é soberano. É confiar de que o Senhor está cuidando de nós mesmo quando as coisas não estão indo bem.
é ensinar ele a lidar com a ansiedade da prova que ele vai fazer amanhã. Ou seja, são nos detalhes que você vai fazer da sua família um lugar de adoração e serviço. Isso aí já é, mas fazer um lugar de adoração e serviço ao Deus certo. Eu, por exemplo, quando era pequeno, meus pais não eram crentes, no período que eu era criança, no período de seca, né? O nosso Deus era o rancho. Todo final de semana, meu pai saía do serviço, às vezes mudava a escala para a gente sair. Quando não dava, a gente ia na sexta-feira à tarde, terminava a escola, 5 horas da tarde já pegava o carro e ia para o rancho para dormir na sexta, pro sábado, passar o sábado inteiro, domingo, não sei o que, aí vinha domingo no talo, 10 horas da noite, para na segunda-feira recomeçar de novo, todo bendito período. Aí quando estava cheio, enchia o rio, tudo bem. Aí eu inventava outra moda, punha outro Deus no lugar. Mas a nossa adoração, nosso serviço era isso, vivia em função disso. Tem gente que vive em função do carro, vive em função, né? Todo mundo. Então a família é um lugar de adoração e serviço. Eu não sei qual que é o seu Deus, mas a ideia é, a sua família precisa ser um lugar de adoração e serviço do Deus verdadeiro. E é isso que nós vamos trabalhar. Então, a família sempre foi chamada para adorar e servir ao Deus Criador. Desde os primeiros pais. E é isso que nós vamos começar a tratar hoje. Nós podemos observar esse padrão não só na exigência bíblica de obediência a Deus e para manter comunhão, que é um mandato espiritual litúrgico, inclusive na obrigação moral de guardar um dia, né, para consagração, lembrando que isso depois virou um padrão cerimonial que acabou caindo de novo, porque quando cai o sacerdócio levítico, cai toda a lei cerimonial em Cristo Jesus, mas a ideia da moralidade permanece. Tanto é que o guardar o sábado vai estar nos 10 mandamentos. Não na perspectiva cerimonial, mas na perspectiva moral de você reservar um tempo de comunhão com Deus. Tudo bem? Nós já estudamos isso em outro momento. Mas também você vê essa ideia da exigência bíblica, da obediência e comunhão com Deus, na instrução que a própria Bíblia nos dá para ensinarmos aos nossos filhos quanto à obediência e quanto à comunhão. Vamos mencionar lá, nós vamos trabalhar com esse texto depois mais exaustivamente na aula 6, mas vamos mencionar aqui. Vai lá, você já conhece esse texto, Deuteronômio capítulo 6. A gente já tem trabalhado com ele algumas vezes, mas 6:6, Deuteronômio capítulo 6, verso 6, logo depois de vir aí o chamar, né, de Israel, ouve Israel, falando sobre o Deus, nosso Deus como sendo o único Senhor, e o fato de que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a alma, de toda a força, que lá no grego, no Novo Testamento, vai colocar entendimento, né? E aí é justamente porque no grego alma e psique, então é a ideia de pensamento, de entendimento, né? Mas a ideia do hebraico é coração, alma e força, ou seja, o seu ser em todos os sentidos. Você tem que amar o Senhor. E aí, o que ele faz? Não é só você. Não é só você reconhecer que Deus é o único Senhor e que só você vai amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma e tua força. Aí ele abre o leque no verso 6 e diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos,
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, Deus fala, olha, você precisa servir e adorar o Senhor, porque Ele é o único Senhor. Esse tem que ser o seu Deus. E você vai adorá-lo e servi-lo amando-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Só que isso não é só para você. A sua casa, a sua família, precisa ser um lugar de adoração e serviço a esse único Deus que é o Senhor. E para isso, você vai inculcar nos seus filhos, no convívio, no dia a dia, em cada situação e detalhe. Você vai colocar isso em prática na hora que você está comendo, na hora que vocês estão lá sem fazer nada, na hora que vocês estão fazendo atividade doméstica, na hora que estão fazendo uma tarefa de casa, quando você levanta, quando você deita, quando você vai andar pela cidade, quando você vai levar ela na escola ou trazer ela da escola. Ou seja, a sua vida precisa estar totalmente encharcada com essa noção de que a sua família é um lugar para ensinar os seus filhos e a você mesmo a adorar e a servir o verdadeiro Deus. O que você assiste na sua casa, o que você ouve na sua casa, o que você compartilha na sua casa, né? Tudo isso precisa pontuar a isso. A quem você adora e quem você serve. E isso é uma luta, irmãos, porque nós somos influenciados por uma série de situações. Pois não é? Tá. Pergunta da Ana para quem está acompanhando na internet é como fazer isso sem se tornar religioso? Né? Porque a religiosidade pode ser um Deus, sem ser o verdadeiro Deus. Eu não como carne de porco. Então aquilo passou a ser a religião dele. E o cristianismo quebrou com tudo isso. Mas como que eu posso fazer isso? Ontem mesmo, no Encontro de Casais, nós mencionamos isso de certa forma, né? Que eu disse até que eu nunca incentivei a igreja propriamente a manter um padrão formal de culto doméstico. Nos 30 anos de pastor, nunca, não, tem que ter um padrão formal, reúne todo dia, 7 da noite ou 6 da tarde, tal. Porque, na minha perspectiva, a casa tem que ser um ambiente de adoração e serviço a Deus de uma maneira natural. Porque tudo que você põe formalidade, você acaba pondo um pezinho na religiosidade. Aí a gente até brinquei, né? Coloca lá como obrigação. Todo dia, 7 da noite, a gente vai reunir para fazer o culto doméstico. 15 minutos. Aí dá 6h50, você sai brigando com todo mundo, batendo. Vamos lá, tá quase na hora, onde já se viu, vamos reunir. Todo mundo já sabe, eu já tinha falado, e piriri, pororó, e não sei o que. Aí vem lá o Juninho, cadê sua Bíblia? Vai lá buscar, já pega o chinelo, já joga no moleque, e não sei o que. Aí chega 7 horas. Oremos ao Senhor. Isso é religiosidade. Isso aí é papagaiada. Você não está fazendo da sua casa um lugar de adoração e serviço. Você está fazendo realmente a sua casa um lugar de religiosidade. Tem que ser no que o texto diz. Você vai inculcar nos seus filhos como? Falando assentado em tua casa. Sabe aquela situação? Você está lá sentado, vê um passarinho diferente. Olha lá esse passarinho. Quem é que fez esse passarinho? Falando lá com o seu miúdo. Papai do céu, isso, esse papai do céu, o que mais que ele fez? Esse Deus é maravilhoso. Eu estou fazendo da minha casa de um modo informal um lugar de adoração e serviço que eu estou passando princípios.
Às vezes vai fazer uma tarefa lá, e chega a tarefa lá miserável lá da escola, que apresenta o evolucionismo como uma lei absoluta. O que você vai fazer? Você vai usar aquela oportunidade para mostrar, primeiro, isso aqui não é lei absoluta, isso aqui é uma teoria. Hoje você tem acesso, você vai procurar outras teorias, aí você vai mostrar tal. Você vai gastar tempo. Aí você vai, o que a Bíblia diz? Como que a Bíblia diz? Lá para a escola, nós vamos cumprir a obrigação pedagógica da escola. Então, a resposta que o professor quer é essa. Mas no seu coração, você sabe. Se você tiver oportunidade, você vai chegar para o seu professor e vai falar, professor, eu creio é nisso. Pronto. Situação informal, situação natural. Às vezes está assistindo um filme, e hoje em dia a televisão, você está lá, você está assistindo, estou assistindo um filme do cara que foi, sei lá o filme que não tem nada a ver. Dali a pouco os caras miseráveis que são, põem uma cena, você fala, nem cabia essa cena no filme. O que assim, maluco pôs essa cena? Aí você está lá, de repente, pum, parece aquela cena que não devia nem estar ali naquele lugar. Aí você está com as crianças na sala, acontece. O que você faz? Oportunidade. Olha, tá vendo? A gente tem que ter cuidado. Me perdoe, a gente não podia estar assistindo um trem desse, não. Tal. Usar essa situação. Algo natural. Então, quanto mais natural você obedecer e andar com Deus, mais naturalmente você vai fazer da sua casa um ambiente de obedecer e andar com Deus. E aí vai ser um lugar de adoração e serviço. Uma das coisas que você perguntar para a Clarice, ela vai dizer, o que você mais sente falta agora que as crianças cresceram? Né? Que cresce, sai de casa, aquela coisa e tal. É que acontecia em casa. Você sabe que a Duda, o Samuel e o Lolo, uma das paixões dele é música. Aí o que acontecia? O Samuel inventava lá de fazer uma comida qualquer, ou até mesmo uma atividade na casa, cada um ia limpando. Dali a pouco um puxava lá um hino, não sei de onde. Dali a pouco estava a casa inteira cantando. Um lavando o banheiro, o outro passando aspirador não sei lá onde, o outro cozinhando, não sei o quê, mas estava de repente todo mundo cantando. Foi combinado? Não, algo natural. É um lugar de adoração e serviço. Acontece. Você respira aquilo. Você não precisa colocar como ordem, você não precisa colocar como situação. Sabe algumas coisas liturgicamente que acontecem na igreja, né? Às vezes no momento de louvor, a gente sabe que o culto, dentro da parte do culto, é um momento de ofertório. Né? Que você vem consagrar os seus dias, suas ofertas. Às vezes eu esqueço de falar. Já aconteceu isso algumas vezes. O que acontece? A igreja vem do mesmo jeito. Porque não foi a ordem. É algo natural já acostumou, já virou parte do nosso culto, do nosso cotidiano. Os diáconos ficam doidos lá no fundo. Esqueceu. E dali a pouco já vem o pessoal, sem falar. Foi algo natural. Porque já faz parte daquela atividade litúrgica sua. A sua casa precisa produzir isso, esse ambiente natural. Né? De não ser um negócio de obrigação, mas de vivenciar. Já sabe que vai sentar à mesa para a refeição e, naturalmente, nós vamos agradecer a Deus. É algo natural. Não é aquele tipo de você põe assim, a almôndega na boca e fala, vamos orar. Eu gosto de almôndega, esqueci. Não, é algo natural. Não é assim? Acontece, de vez em quando você está dizendo, acontece. Mas tem que ser algo natural. E as crianças vão aprendendo isso. Por isso, inculca, né? Andando,
falando assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ou seja, no seu dia a dia. Tem que ser algo natural. Assim nós encontramos versículos chaves que motivam as práticas de fazer da família um lugar de adoração e serviço ao Deus verdadeiro. Josué 24:15, talvez um texto clássico, você sabe, ele vai, obviamente, chamar a atenção do povo de Israel primeiro, se vós quereis servir a Deus, mas o finalzinho do verso 15 vai dizer o quê? Que você sabe de cor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher que Deus que vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós vamos adorar e servir ao Senhor. É isso, a sua família precisa decidir adorar e servir ao Deus verdadeiro. Porque senão vocês vão continuar adorando e servindo alguma coisa. Não existe uma casa que não tenha um Deus. É isso que eu quero inculcar hoje na sua cabeça. E a pergunta é, quem é o Deus que é adorado e servido na sua casa? Se não for o Senhor, você está correndo sérios riscos. Vamos caminhar mais aqui. Além disso, nós temos vários outros exemplos de que a família é lugar de adoração e serviço. Vamos ver. Lá no início, nós vemos a comunhão de Deus com o homem registrado antes da queda. Nós vimos lá com Adão. Mas mesmo após a queda, os nossos primeiros pais fizeram da sua família um lugar de adoração e serviço. Será? O que você acha? Vamos voltar para lá? Vamos lá para Gênesis capítulo 4. Os nossos pais usaram mal o seu livre-arbítrio, é verdade, mas mesmo depois da queda e da expulsão do jardim, quebrando a comunhão com Deus, isso não necessariamente fez com que eles não crescem mais no Senhor e não buscassem adoração. Então, o registro a respeito dos nossos primeiros pais serve de exemplo, em especial Gênesis 4 dá indícios dessa prática que mesmo depois do pecado, Adão e Eva continuaram fazendo da sua casa um lugar de adoração e serviço. Então vejamos aí, capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então ela disse, eu sou empoderada. Aguentei as dores do parto. Esse Deus disse que eu ia ter dor no parto. Sobrevivi. Foi isso que ela falou? Não, não falou isso não. O que ela falou? Adquiri um varão com auxílio de quem? Com auxílio do Senhor. Aguentei porque Deus me ajudou. Tudo bem? Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu no quê? No fim de uns tempos. Houve um período que foi determinado. Nós não sabemos pela Escritura se o próprio Deus determinou, se os primeiros pais determinaram, mas o que eles determinaram é o seguinte, vai ter um tempo específico que nós temos que levar o quê? Uma oferta. Uma oferta para quem? Para Deus. Então diz, no fim de uns tempos, todos traindo o fruto da terra, uma oferta a quem? Ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura desse. Agradou o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo de Caim, sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu no semblante. E aí você vê Deus falando com ele. Então veja, esse contexto, irmãos, nos aponta alguns indícios de que mesmo depois da queda, Adão e Eva fizeram da sua casa um lugar de serviço e adoração ao Senhor. A expressão de Eva, quando deu à luz a Caim, aponta para a fé de que muito provavelmente ela pensou que Caim já era o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente.
a expressão adquirir um varão, né? Adquirir um varão com auxílio do Senhor, não só aponta o sustento, o cuidado de Deus no momento de toda a dor, né, do parto e tudo mais, mas também de uma crença, aquela promessa de Gênesis 3,15, que o filho da mulher, do descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Infelizmente não era Caim, né? Mas essa declaração, esse mínimo cântico dela aqui, expressa essa fé, essa confiança no Senhor. Além disso, eles ensinaram os seus filhos que de tempo em tempo eles tinham que apresentar o quê? Uma oferta. E a quem? Ao Senhor. Então você vê a figura da mãe externando a crença, fé no Senhor, e você vê a família ensinando os seus filhos a serem litúrgicos, a adorar e servir, trazendo de tempo em tempo oferta a alguém específico, ao Senhor. Vamos caminhar um pouquinho nisso aqui. Então vamos relembrar essa história. Deixa eu fazer aqui um enredo para você. O que pensar então do primeiro casal, Adão e Eva? Eles tiveram problemas antes aqui do Gênesis 4? O que você achou? Você acha que eles tiveram ou não? Vou fazer uma releitura aqui com você. Ó. Claro que é de si. Primeiro, a mulher contraiu uma dívida imensa. Causou a perda do emprego do marido. Lembra que ele era o gerente lá do jardim? A mulher contraiu uma dívida, o marido perdeu o emprego, gerou uma ruína, foram despejados, foram expulsos do lugar que eles moravam, perderam tudo e tiveram que começar agora a trabalhar de uma maneira dura. E isso apenas era o começo. E o que eles fizeram? O que aconteceu? Aí eu tenho algumas possibilidades. Imagina essa situação hoje. A sua mulher vai lá, faz uma dívida exorbitante, você não tem condição mais de pagar. Por conta disso, você perde o emprego. É expulso da sua casa. E agora, meu amigo, vai ter que suar para sobreviver. Imagina isso. O que você faz? Algumas possibilidades. Separar. Perder o encanto com a mulher, vou mandar essa mulher embora. Vou abandoná-la. Isso é uma possibilidade. Tem muita família que pensa nisso. Se a mulher fez a dívida, perdi o emprego, fui despejado, vou largar da Zefa. Lembra da história da Zefa? Vou largar da Zefa. É a Zefa que está sendo a fonte de toda a tragédia da minha vida. Né? Quem conhece a piadinha aí lembra. Mas não, o que eles fizeram? Muito pelo contrário. E a história do primeiro casal serve de inspiração para todos nós. Eles se mantêm juntos, crendo em Deus e ensinando os filhos a adorar e a servir a Deus. Não são os problemas da vida que vai fazer da sua família uma família destruída. Mesmo com todos os problemas possíveis, irmãos, é possível fazer da sua família um lugar de adoração e serviço ao verdadeiro Deus. Mesmo diante das crises, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, a sua casa pode e deve ser um lugar de adoração e serviço ao verdadeiro Deus. Isso nós podemos aprender com os primeiros pais. A história podia ser muito pior do que foi. Se eles não continuassem crendo em Deus e fazendo da família deles um ambiente de adoração e serviço ao Senhor. Então, Adão entendeu completamente o propósito do casamento. Compreendeu o que Eva representava e não seriam os problemas que destruiriam o relacionamento conjugal e o propósito da família.
em ser um lugar de adoração e serviço ao verdadeiro Deus. Isso fica claro mesmo depois da queda e da nova condição do casal. Vamos relembrar. Primeiro, eles não perderam a fé. Isso fica explicitado na declaração de Eva. Eu tive um varão com auxílio do Senhor. Ela reconhecia que aquilo que ela fez não é fruto da sua própria força, não foi porque ela estava empoderada, mas sim porque Deus estava ajudando e porque ela cria na promessa de Deus. Mesmo com toda aquela dificuldade. Eles ensinaram a respeito da adoração e serviço. No fim de tempos, você tem que trazer uma oferta ao Senhor. Deus é quem nos criou, Deus é quem cuida de nós, Deus é quem nos ampara nos momentos da adversidade, Deus é que tem a promessa da nossa restauração. Então, mesmo com todas as dificuldades, nós vamos lá. Pai, por que nós temos que ir todo domingo na igreja? Certamente seu filho já te fez essa pergunta em algum momento. E se não fez, pode ser que ele ainda o fará. É um momento específico para você testemunhar a respeito da sua fé. Só que geralmente fala assim, a mãe que fica enchendo para nós ir. Então, coisas do seu pai. Não. É a oportunidade de você fazer da sua casa um lugar de adoração e serviço. Nós vamos reunir com outros irmãos para demonstrar a nossa fé, a nossa gratidão e mais do que isso, a certeza de que o Senhor vai cumprir com as suas promessas em nossa vida. Para obedecê-lo e para manter comunhão com Ele. Ou seja, você vai fazer da sua casa esse lugar. E além disso, irmãos, indica que o ensino prévio, previa obediência associada a um coração verdadeiro. Que foi a lição que Caim aprendeu por não fazer do jeito direito. A gente já estudou esse texto em outro momento. E você sabe que eu defendo a ideia de que o problema não era a oferta de Caim. Porque depois, lá na lei cerimonial, Deus aceita fruto da terra como oferta. Mas 1 João vai dizer que o problema era o coração de Caim. 1 João vai dizer que Caim era do maligno, ele tinha um coração mau. As obras deles eram injustas, enquanto as obras de Abel eram justas. Então o problema era o adorador, não era a adoração. Mas mesmo que você siga outra linha de interpretação e fala, não, é que o outro trouxe primícias, ele só trouxe fruto. Eu sigo a linha de que a primícia de Abel qualifica a oferta de Abel e não desqualifica a oferta de Caim. No caso de você trazer um animal, você tinha que trazer da primícia, porque foi isso que Deus depois vai implementar lá na lei cerimonial. Podia trazer qualquer bicho? Não, tinha que ser das primícias. Então, o termo primícia na oferta de Abel qualifica a oferta do próprio Abel. Não é um comparativo. Mesmo porque, como que você leva a primícia da jabuticabeira? Qual que foi a primeira jabuticaba que apareceu? Você sabe? Tem como fazer um negócio desse? Qual que é a primícia do hortelã? Qual que foi a primeira folha que apareceu aqui no hortelã? Você não vai saber mesmo. A primícia qualifica a oferta de Abel. Não desqualifica a de Caim. Só que Deus não aceitou de Caim, não por conta da oferta, mas por conta do coração. Tanto é que Deus fala. Veja aí no verso 7. Se procederes bem. O problema de Caim é que ele não estava agindo corretamente. A oferta pode ser até aceitável, mas se o seu coração não for aceitável, meu amigo, Deus vai rejeitar a sua adoração. É o que eu falei no início aqui. Tem muita gente que vem na igreja, canta, louva, levanta a mão, chora, não sei o quê, mas o Deus que ele está servindo e adorando não é o verdadeiro Deus. Porque o coração dele não está no Senhor.
Então não é porque você vem na igreja que necessariamente o seu culto será aceito. Porque o seu culto só vai ser aceito se a oferta estiver correta, associada ao seu procedimento, ao seu coração. Se você estiver com a postura correta. E o ambiente familiar foi o que promoveu esse ensino para Caim. Infelizmente, da pior maneira possível. Mas ensinou. E ensina até hoje todas as famílias que a minha adoração precisa estar associada à oferta correta com o ofertante correto, com a postura correta, procedimento correto. Então veja, de certa forma, esses 3 pontos aqui que nós mencionamos, do verso 1, do verso 3, verso 4, vai te indicar que para Adão e Eva, a família foi um lugar de adoração e serviço ao Senhor. Testemunhando a respeito da fé, ensinando os filhos a vir em determinado tempo a adorar, a apresentar uma oferta e uma oferta ao Senhor, e ao mesmo tempo, nesse ambiente foi que aconteceu a permissão de entender que não é simplesmente vir ofertar, mas você tem que vir ofertar do jeito certo. Ah, mãe, não gosto de ir na igreja. A filha, ai, mãe, não gosto de não sei o quê. Você vai ensinar. Realmente, você ir na igreja sem o coração estar agradecido a Deus, vai ser o pior lugar de você ir. Mas teve um menino que fez isso também. Deixa eu contar o que aconteceu com esse menino. Aí você vai contar a história de quem? De quem? Caim. Só que deixa eu te contar a história de outro menino. Que eu vou contar para você na semana que vem. Mas já posso dizer que Samuel, Davi e tantos outros que tiveram a alegria de servir ao Senhor. Josias. E aí você tem um monte de personagem bíblico para fazer da sua casa um lugar de adoração e serviço ao Deus verdadeiro. Para brotar no coração do seu filho a própria consciência dele, de como que ele está vindo na igreja. Você tem alegria de estar na casa do Senhor, junto com os irmãos. Isso é um peso. Se é um peso, o que pode acontecer? Olha o perigo que é. E isso você não vai fazer de um modo formal. Porque o seu filho ele vai falar, ou vai expressar, ou vai vivenciar algumas coisas, é no dia a dia. Você tem que aproveitar, é na hora que acontece. Porque aí ele vai assimilar o ensinamento. É fazer da família um lugar de adoração e serviço ao Deus verdadeiro. Hoje a gente para aqui. Semana que vem eu sei que é acampamento, mas nem todos estarão aqui, alguns estarão no acampamento, mas nós teremos atividades normais. E se Deus permitir, a gente segue usando aí outros exemplos de famílias que foram um lugar onde os filhos puderam aprender sobre obediência e comunhão com Deus, entendendo a responsabilidade pessoal de adorar e servir. E aí eu separei algumas famílias para a gente estudar o contexto de cada uma dessas famílias e entender o que é fazer da minha casa um lugar de adoração e serviço ao Deus verdadeiro.